Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Vocês estão bem? Espero muito que vocês estejam bem. Olha, aqui tá tudo bem. E a gente vai ficar um tempinho junto hoje, né? Conversando sobre o livro dos Espíritos. Eu espero mesmo, eu espero de verdade que seja um tempo valioso para nós todos. Então vamos lá. Livro dos Espíritos, questões 757 a 759A. Dentro da lei de destruição, que é uma lei que eu acho muito interessante. E nós vamos falar sobre duelo. E aí, pensando que caminho eu utilizaria, né, para falar sobre o duelo, eu resolvi escolher aquele caminho do significado da palavra, né, pra gente, a partir daí, ir destrinchando tudo que a gente quer saber a respeito do assunto. Então, buscando o significado da palavra duelo, eu encontrei o seguinte: duelo é uma luta previamente ajustada entre duas pessoas em campo aberto, na presença de testemunhas, com armas iguais, escolhidas pelo ofendido, e que tem por objetivo o desagravo da honra de um dos combatentes. Essa definição de duelo me lembrou os filmes de Bang Bang da Sessão da Tarde de quando eu era criança. E assim, eu sou uma senhora idosa e toda senhora idosa viu filmes de Bang Bang. Vamos aí deixar isso bem claro. E nesses filmes de Bang Bang, aquela imagem dos homens de costas uns para os outros, com a arma em punho, que davam alguns passos, viravam e atiravam. Essa imagem, durante muito tempo, no meio imaginário de criança, era algo puramente presente na dramaturgia, nos filmes. E não é verdade, né? Os duelos realmente existiram. E essa imagem saiu da vida real para o cinema. Nas minhas pesquisas eu descobri que o duelo surgiu mais ou menos na Europa na Idade Média. E que a princípio eram entre nobres e que se julgavam ofendidos na sua honra por algum motivo. Tem a figura da luva, né? Não sei se vocês lembram, vocês que também são idosos como eu vão lembrar da figura da luva, que batia com a luva no rosto de alguém, né? Ou então jogava a luva nos pés da pessoa. Isso era uma afronta. E para quem não aceitasse o embate, né, não aceitasse o duelo, era tido como um covarde e o seu nome era espalhado por toda a corte. Bom, olhando para essa descrição, né, para esse significado do duelo, a gente pode afirmar que os duelos não existem mais. Na pergunta, inclusive, 757, Kardec pergunta o seguinte: o duelo pode ser considerado como um caso de legítima defesa? E os espíritos falam que não. É um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Numa civilização mais avançada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates antigamente encarados como o juízo de Deus. Eu quero aí ressaltar as frases costume absurdo, digno de bárbaros e ridículo. Bom, vasculhando os costumes da nossa sociedade atual, eu percebi que a gente reproduz de alguma forma, né, esses comportamentos. A gente meio que tem vestígios desse comportamento tão bárbaro e ridículo, como diriam os espíritos. E aí eu pergunto para vocês, o que são as brigas de torcida? Marcadas previamente pela internet. Os confrontos entre as facções. As brigas nos bailes, né? Antigamente tinha lado A e lado B.
Inclusive, eu fiquei assim pensando, o que será que acontece, né, com as pessoas que sucumbem, que morrem nesses duelos dos tempos modernos? E na pergunta 758 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: o duelo pode ser considerado como um assassino por parte daquele que, conhecendo a sua própria fraqueza, está quase certo de sucumbir? E os espíritos dizem, é um suicídio. No comentário, Kardec falou o seguinte: o duelista é culpável porque atenta friamente com o propósito deliberado contra a vida de seu semelhante. Em segundo lugar, porque expõe a sua própria vida inutilmente e sem proveito para ninguém. Os costumes mudaram, mas nós nem tanto. Na pergunta 759, ele fala o seguinte: qual é o valor do que se chama o ponto de honra em matéria de duelo? O valor do orgulho e da vaidade. Duas chagas da humanidade. Nós ainda somos orgulhosos? Nós ainda somos vaidosos? Muito, né? Bom, a idade média já passou, mas em pleno século XXI, nós, os orgulhosos e vaidosos de outrora, ainda estamos aqui, lutando de forma física ou figurada para impor as nossas ideias. E eu digo de forma figurada porque um outro significado da palavra duelo é o seguinte: duelo é qualquer oposição conflituosa de ideias, força e pessoas. E quando a gente fala de confronto de ideias, nós somos mais bárbaros do que nunca, né? No Brasil, nos últimos séculos, nos últimos anos, se viu nas redes sociais verdadeiros duelos, né? Políticos e ideológicos, que podia-se dizer até que se chegaram a um limite máximo. E séculos depois, continuam sendo os mesmos motivos, que é o orgulho e a vaidade. Os motivos, né, para os duelos. Inclusive, na pergunta 759A, Kardec comenta que há mais grandeza e verdadeira honra em se reconhecer culpado quando se erra, ou em perdoar quando se tem razão, e em todos os casos, em não se dar importância aos insultos. Em Mateus, capítulo 5, versículo 23 a 24, diz o seguinte: portanto, se trouxerdes a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te com teu irmão primeiro, e depois vem apresentar a tua oferta. Exercitar o perdão, a renúncia, reconhecer que esses embates têm foco na matéria, direcionar nosso olhar para o alto, são sempre diretrizes a serem seguidas. Reconcilia-te com teu irmão, familiar, amigo, conhecido, antes de apresentar a tua oferta. E aí eu pensei, nosso trabalho na divulgação do Espiritismo é a nossa oferta a Deus. Nossa prece no final de todo dia é a nossa oferta a Deus. Nosso culto do Evangelho no lar é a nossa oferta a Deus. Nossas ofertas mudaram. Nós não ofertamos mais o nosso melhor carneiro, nossa melhor ovelha. Ofertamos o nosso tempo de qualidade, nossas reflexões e vivências na divulgação da obra, nossa gratidão mais pura. E Jesus disse que antes da gente fazer a nossa oferta, a gente tinha que se reconciliar com o nosso irmão. E aí eu me pergunto, o que falta para a gente cumprir essa pequena, simples orientação? Essa passagem de reconciliar com seu irmão e tal é muito presente na minha vida. Porque quando eu tinha
em média, meus 9, 10 anos. Eu estava no catolicismo, né, que é a religião de origem de quase todos nós. Eu estava fazendo a primeira comunhão e uma das orientações para a conclusão, né, da primeira comunhão e para você poder comungar, era você se confessar e se reconciliar com os seus desafetos, com seus inimigos. E eu me lembrei que no alto dos meus 9, 10 anos eu tinha um desafeto. Pois é, tudo aconteceu numa manhã ensolarada que eu tinha uma amiga que a gente ia para a escola juntas. Ela passava na porta da minha casa, me chamava e íamos ela e minha mãe para a escola. Minha mãe levava ela. E inclusive eu me lembro do nome dela, da Solange. Solange não lembra mais de mim, não sabe nem que eu existo, mas estou eu aqui falando de Solange. Então Solange passava todo dia na porta da minha casa. E eu tomava o café da manhã, né, antes de sair para ir lá encontrar com ela. E nesse dia eu e minha mãe estávamos um pouco atrasados. E eu fiquei, mãe, vai rápido, faz logo o café da manhã. E esse café da manhã, que é esse achocolatado, né, Nescau que todo mundo toma, toda criança toma de manhã, eu tomava, mas eu tomava na mamadeira. Não me pergunte por quê. Eu aos 10 anos tomava Nescau na mamadeira. Fazia oral, não sei. Eu só sei que era assim. E eu tomava a mamadeira em pé, andando na casa. Cara, velha, não tinha necessidade nenhuma de estar tomando aqui na mamadeira mais. Vamos lá. E nesse dia, a Solange, tão fofa a Solange, chamou meu nome na porta. E não só chamou, mas entrou. E me pegou tomando mamadeira. E eu me lembro do incômodo, né? Eu peguei a mamadeira rápido, entreguei pra minha mãe, peguei a mochila, vamos que a gente já tá atrasada. E aquele clima, né? Ficou instaurado, aquela sensação de que alguma coisa vai dar errado. E a gente não comentou mais sobre o assunto até ir pra escola. Chegando lá, teve os primeiros tempos e tal, a aula, papapá, e quando chegou na hora do recreio, eu saio da sala de aula já até um pouco mais relaxada, achando que aquele assunto, né, ficou perdido lá na manhã, né? E eu vejo a Solange numa roda de meninas. E a Solange começou, assim que me viu, começou a falar bem mais alto e dizer: a Silvia toma. E eu corri, empurrei a Solange caiu no chão, é uma confusão, aí todo mundo gritando, e veio aquelas pessoas que tomam conta do recreio para não deixar a gente brigar, e aquela confusão danada. E desde então a Solange, não sei por que motivo, nunca mais passou na minha porta para me chamar. Então nesse dia eu fazendo a primeira comunhão, eu falei, cara, tem que me reconciliar com Solange, porque senão de conta Solange é meu desafeto. E fui lá e, putz, direitinho, Solange, bababá, pedi perdão, porque eu tô fazendo a primeira comunhão, e é isso aí. E aí, fazendo esse estudo, eu me lembrei dessa Silvia criança. E eu desejaria que essa Silvia criança de 9, 10 anos, que ouvia uma passagem de Jesus e simplesmente cumpria, voltasse. Eu desejaria retornar a essa ingenuidade, a essa confiança pura em Jesus, sabendo que o que ele falou é sempre melhor a ser feito. Eu desejo, aliás, que cada um de nós, antes de fazermos a nossa próxima oferta a Deus, vasculhe mesmo na nossa memória os nossos desafetos mais banais e cumpra o que Jesus falou. Porque aí, o que era para ser um desafeto passa a ser um bem. O que podia ser uma coisa ruim passa a ser uma coisa positiva. Eu podia até tentar explicar para vocês como esse desagrado se tornaria bem, mas eu escolhi um conto de Buda que vai ilustrar isso muito melhor do que eu.